O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 27. Capítulo 27. Ele havia retornado de cerca de 920 monstros na torre, mas de repente a missão foi marcada como concluída. O que está acontecendo? Seong Ji-han olhou para baixo da torre, especificamente para o local onde ele havia usado os passos do trovão do céu brilhante. Deve ser por causa disso. Os passos do trovão do céu foram a magia definitiva que lhe permitiu saltar grandes distâncias de uma só vez, transformando seu corpo em relâmpago pouco antes de decolar. A característica distintiva desta técnica foi a corrente explosiva que surgiu pouco antes de seus pés deixarem o chão. Porém, uma parte dessa corrente ainda permanecia no solo por onde ele havia passado. Vendo isso, Seong Ji-han franziu a testa. Isso só aconteceu porque ainda não dominei a técnica. Originalmente, quando ele decolou, a corrente que se espalhou pela terra deveria ter se reunido inteiramente ao seu redor. Mas desde que ele acionou as artes divinas inomináveis através dos 3 Dantians, em vez de usá-las como uma habilidade, o poder que se espalhou pelo solo não se reuniu perfeitamente. Vou precisar de tempo para praticar. Ele completou a missão graças a isso, mas não foi nada mais do que uma sorte inesperada do ponto de vista de um artista marcial. Reconhecendo suas próprias deficiências, Seong Ji-han esperou pacientemente pela próxima missão vinculada. Você foi recompensado com 3.000 pontos de conquista. Você desbloqueou a missão vinculada, A Origem dos Zumbis, 2. Kuhuhur. O chão tremeu violentamente, fazendo com que os zumbis que estavam atacando incansavelmente parassem de repente. GRR, RRR. As vozes de zumbis que ecoavam pelo campo de batalha foram interrompidas abruptamente. Um profundo silêncio caiu sobre o terreno além da torre, bem como sobre as outras torres, espelhando a situação. Os espectadores que assistiam à transmissão ficaram confusos. O que está acontecendo? Estou vendo algo assim em um mapa de zumbis pela primeira vez. É um bug? Isso está no Battle.net? Se isso for real, não é um evento monumental? Só então. Kugugugung. O chão se abriu e uma mão enorme empurrou para cima. Cada dedo era tão gigantesco que quase atingia a altura da torre. A mão era feita de aço preto. Do centro da palma, formou-se uma boca e uma melodia triste começou a ressoar, capaz de abalar todo o campo de batalha. Oh! Ah! O que diabos é isso? Os jogadores que participaram do jogo, assim como os espectadores que assistiram, ficaram gelados até os ossos com o som estranho. E então, a horda de zumbis começou a ser sugada pela mão colossal. Clante, silenciar. A mão esmagou e amassou os zumbis. Mesmo que os ossos e a carne dos zumbis tenham sido dilacerados com um barulho horrível quando caíram no chão, os fragmentos dos zumbis caídos se reuniram na mão negra e gradualmente formaram uma figura enorme. E em pouco tempo, a mão negra criou alguma coisa. Não, isso é. A voz de Golden Light tremeu. Uma abominação gigantesca feita de uma mistura de sangue, carne e ossos de várias criaturas. Por que um monstro como um golem de carne, geralmente visto no nível ouro, aqui? A forma grotesca, criada pela montagem aleatória de fragmentos de zumbis, roubou dos espectadores qualquer senso de realidade. E não foi apenas um. Crunchback, crunchback. A mão negra criou um total de 7 seções do golem de carne. Baque, 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 baque. Depois de emitir uma risada sinistra, a mão desapareceu no chão mais uma vez. Você limpou o mapa de defesa, 10 torres. A missão bônus foi desbloqueada. Apesar de ainda restarem 7 torres de pé, uma mensagem apareceu, indicando que todas as torres haviam concluído suas missões. Bônus da missão? Havia algo assim no mapa bronze? Interromper o avanço dos golems de carne criados pela Mão Negra, um apóstolo da destruição. Você pode diminuir a lacuna de poder utilizando a bênção do cristal. Recompensa, experiência e GP triplica RAM após a conclusão da missão. A recompensa pela missão bônus foi direta. 3 vezes a recompensa original. Cristal dá sua bênção? Então, vale a pena tentar? Como eles considerariam isso claro de qualquer maneira, a missão bônus valeu a pena tentar sem qualquer hesitação. À medida que os jogadores se preparavam para a batalha com determinação, algo diferente apareceu nas mensagens da missão de Seong Ji-han. Missão vinculada, Origem dos Zumbis, 2. Derrote os golems de carne sem a ajuda do cristal. Recompensa, pontos de conquista 10.000, fragmento de cristal. Derrotar os golems de carne sem a ajuda do cristal? Seong Ji-han não pôde deixar de rir da missão, como se não pudesse acreditar. Esta é realmente uma missão que deve ser concluída? Portanto, deve haver fragmentos de cristal na recompensa. Além de missões épicas relacionadas a mapas de sobrevivência, recompensas adicionais além dos pontos de conquista eram raras. Seong Ji-han olhou à distância para os golems de carne que se aproximavam. Baque, baque, baque. As 7 seções de golems de carne criadas pela Mão Negra aproximavam-se rapidamente das 7 torres. A cada passo que davam, fragmentos do que costumava ser humano choviam repugnantemente. Até mesmo ver aquilo de novo era repulsivo. Enquanto isso, Luz Dourada se aproximou de Seong Ji-han, com a língua admirada pela grandeza dos golems de carne. Parece que não vai ser fácil.
Seong Ji-han, você deve ser bufado rapidamente. Apesar das palavras de Golden Light, Seong Ji-han permaneceu em silêncio, focado em observar os golems de carne. Seus telespectadores começaram a especular sobre seu comportamento. Seong Ji-han parece hesitante, ele pode desistir dessa haha. Se ele não conseguir o primeiro lugar, ele não revelará sua janela de status? O que ele está pensando? Realisticamente, como um jogador da Liga Bronze poderia lidar com um subchefe da Liga Ouro? Deveríamos simplesmente ignorar isso. Ele já está tremendo. Os pensamentos dos telespectadores estavam corretos. Mesmo com o buff do cristal, eles poderiam realmente suprimir aquele monstro gigantesco? Seria difícil. Seong Ji-han, mesmo sendo você, isso pode ser difícil. Havia uma chance de Ji-han estar se preparando para morrer. Se ele tivesse alguma ambição como streamer, poderia estar pensando em como morrer deixando a melhor impressão possível. Enquanto a luz dourada analisava seus pensamentos, Sang Ji-han falou em voz baixa. Eu não preciso de bônus. Seong Ji-han, respondendo brevemente às palavras de Golden Light, invocou o poder do Sun Dungeon. Golem de carne. Mesmo os jogadores da Liga Ouro teriam dificuldade em derrotar este monstro poderoso individualmente se seus níveis fossem insuficientes. Sendo um monstro invocado por mortos-vivos, ele tinha a capacidade de se regenerar continuamente, desde que o núcleo de seu corpo não fosse destruído. Além disso, os fragmentos de cadáveres embutidos em seu corpo não eram agradáveis, tornando cada parte individual da criatura equivalente a um monstro de nível subchefe. Embora Seong Ji-han tenha transcendido o nível bronze, enfrentar o golem de carne ainda era um desafio. Se eu não pudesse usar as artes divinas inomináveis novamente, teria sido impossível. Mas agora, mesmo que não fosse perfeito, ele poderia usar as artes marciais. Ele poderia matá-lo. Eletricidade crepitante se espalhou pelos pés de Sang Ji-han. Reagindo à sua aura intensa, Golden Light, que estava por perto, afastou-se rapidamente. O que é isso? Eu cuidarei disso sozinho. Técnica de footwork de artes divinas sem nome, passos de trovão do céu piscando. Quando Seong Ji-han levantou o pé, pegadas profundas foram impressas no topo da torre. Sopro. Seu corpo se transformou em luz e desapareceu. O quê? Golden Light olhou em volta perplexo e seu rosto se transformou em espanto. Seong Ji-han de repente estava pairando acima da cabeça do Flash Golem que se aproximava. Mesmo Golden Light, que já foi um jogador de nível ouro, não conseguiu compreendê-la, a técnica divina instantânea de Seong Ji-han. No topo da cabeça do golem de carne, Seong Ji-han ergueu seu chamado bem alto. Mesmo que eu tenha ganhado força e minha classe seja mago e suporte, tudo isso é apenas um meio para me tornar mais forte. Tudo isso era apenas uma forma de aumentar sua força. Seong Ji-han condensou o poder de seus 3 dantianos em sua espada. Zing. Talvez devido ao uso contínuo de uma arte marcial incompleta que ele não havia adquirido adequadamente. Todo o seu corpo estava devastado pela dor. Mas é suportável. Suportando a dor, Seong Ji-han liberou sua arte marcial. Artes divinas sem nome, a tríade do domínio marcial. Supressão do Monte Tai. Tríade de maestria marcial foi uma técnica de artes marciais modelada a partir do céu, da terra e da humanidade. Apesar do seu grande nome, essencialmente não era diferente dos princípios básicos das artes divinas inomináveis. O céu se divide verticalmente, a terra se divide horizontalmente e o homem perfura. Verdadeiramente o mais fundamental dos fundamentos. O terceiro nível entre os 3 níveis. No entanto, foi a base das artes divinas inomináveis. A tríade de maestria marcial seguiu esses princípios, e a supressão do Monte Tai que Seong Ji-han executou foi simples como um movimento. Apesar de sua grandiosa intenção de esmagar o Monte Tai, na realidade, foi apenas um movimento de divisão vertical. Porém, quando levado ao extremo, a história mudou. Uau! Quando ele baixou a espada, os passos do gigante em direção à torre pararam abruptamente. Comparado ao tamanho do golem, esse golpe foi nada menos que um golpe de formiga, mas foi o suficiente. O golem não conseguiu dar mais um passo. E assim por diante. Colidir. Da cabeça até a parte inferior do corpo do golem de carne, toda a sua forma se dividiu ao meio. Incontáveis pedaços de carne se reuniram, e o coração, o núcleo do golem de carne, também se partiu em pedaços. Depois, quando Seong Ji-han pousou no chão. Estrondo. A terra se dividiu. Não contente em meramente derrotar o gigante, ele deixou uma cicatriz na terra, um golpe transcendente de poder máximo. Esta foi a tríade do domínio marcial. Supressão do Monte Tai. A expressão de Seong Ji-han não era exatamente agradável. O controle sobre meu poder ainda não é tão livre quanto eu gostaria. Ele deveria ter apenas cortado o golem de carne, mas o choque de seu poder atingiu ainda mais abaixo dele. Foi uma supressão incompleta do Monte Tai. No entanto, isso era algo que outros não saberiam. Atrás de Seong Ji-han, um silêncio frio se instalou. Baque. Gotejamento pingo. Maceide deixou cair a bola com a qual estava brincando. Golden Light perdeu a compostura. O que eu acabei de testemunhar?
A execução de uma única técnica de espada por Seong Ji-han. Foi um movimento simples. Simplesmente colocando seu corpo em gravidade, baixando a espada. Em vez disso, o que veio antes, a técnica de se tornar um raio e ascender ao céu, foi mais impressionante. No entanto, o resultado do seu ataque fez com que até isso parecesse esquecível. Quando a luz convergiu para a espada de Sang Ji-han e atingiu o golem de carne, Golden Light sentiu como se ele também tivesse sido despedaçado. Maldito, maldito. Seu coração disparou como se estivesse enlouquecendo, e o som de suas batidas parecia chegar aos seus ouvidos. Passos de excitação e medo. Eu experimentei isso sozinho, ou não? Ele mal virou a cabeça para olhar para Maceide. Vestindo roupas esportivas brilhantes, Maceide estava encharcado de suor da cabeça aos pés. Luz dourada tinha certeza. Até a reação sem emoção do troll do futebol foi reveladora o suficiente. Essa greve fez com que qualquer um que fosse um ser vivo sentisse medo. Streamer Golden Light olhou para o Flash Golem desmontando em uma pilha de cadáveres depois de perder seu núcleo. Em um momento, ele recuperou os sentidos e rapidamente voltou o olhar para a janela de bate-papo. Inúmeros espectadores compareceram para ver a performance de Seong Ji-han. Talvez por estar tão surpreso, a conversa ficou momentaneamente quieta, como se estivesse atrasada. Depois de um tempo. O que acabei de testemunhar? Um jogador bronze, contra um golem de carne, em um único ataque? É um bug, um jogador bug. Embora as respostas de descrença dos espectadores tenham inundado o bate-papo, Golden Light apenas balançou a cabeça suavemente. Você tem que testemunhar pessoalmente para entender o que aconteceu agora. O ataque de Seong Ji-han estava em um nível diferente do que podia ser visto na tela. A sensação de sentir como se seu corpo também estivesse sendo dilacerado. A sensação de todo o seu corpo enrijecendo, apenas com o coração batendo forte. Uma experiência que ele não sentiu nem durante sua passagem pela Liga Ouro. Esse sentimento é minha primeira vez. Medo, desespero, antecipação, anseio. Numerosas emoções se misturaram em seu peito. Como guerreiro, ele pensava que, não importa quantas vidas ele vivesse, ele não seria capaz de alcançar Ji-han. Você é a pessoa que se tornará o maior. Em seguida, a emoção que tomou conta do coração de Golden Light foi: eu quero saber mais sobre você. Quero capturar você na minha tela. Quero tirar uma foto sua. Como streamer, era a expectativa e o desejo de capturar a pessoa que se tornaria a estrela definitiva. Com um olhar nebuloso, streamer Golden Light olhou para Seong Ji-han. Uau Tantan. Como o golem de carne era tão grande, fragmentos de seu corpo ainda caíam. Mas o local onde Seong Ji-han estava com os dois pés era completamente distinto daquela cena misteriosa. Parecia que só ele existia em um mundo diferente. De repente, um pensamento lhe ocorreu. O que estou capturando agora não é o presente de um jogador que se tornará uma lenda no futuro. Esse era o tipo de pensamento que era. Você concluiu a missão bônus. Seus pontos de experiência e recompensa de GP foram triplicados. Saindo em um momento. Embora tenha aparecido uma mensagem dizendo que a recompensa do primeiro lugar seria triplicada, Golden Light ficou mais desapontado por não conseguir mais capturar Seong Ji-han. Separando assim. Enquanto Golden Light olhava para Seong Ji-han com um olhar arrependido. Piscar. De repente, a figura de Sang Ji-han desapareceu, apenas para reaparecer no topo da torre. Mais precisamente. Na frente de Maceide, que colocava uma bola de futebol no pé.